Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando está vendo esse vídeo, mas essa é a apresentação que a gente está fazendo do trabalho sobre franquismo. O grupo é eu, o Brian, o Gabriel que está gravando e o Tomás. Bom, quando e por que esse regime surgiu? O franquismo ele surgiu após a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu em 1936 até 1939, quando o Francisco Franco, o general do exército, liderou um golpe militar contra a Segunda República Espanhola, em 1939. Após vencer a guerra, Franco instaurou uma ditadura militar de extrema-direita que durou até sua morte em 1975. O real motivo foi a forte instabilidade política, econômica e social da Espanha, marcada por conflitos entre conservadores, monarquistas, militares e até mesmo a igreja, e progressistas, que eram republicanos, socialistas e também anarquistas. Franco e os militares queriam restaurar a ordem e combater o comunismo e impedir as reformas liberais da República. Bom, os problemas sociais, econômicos e políticos que favoreceram esse surgimento. O primeiro foi a polarização política, que foram conflitos intensos entre forças de esquerda, que eram socialistas, comunistas e anarquistas, e também de direita, que eram monarquistas, conservadores e fascistas. Também outra parte foi a instabilidade econômica, que aconteceu muito desemprego, ou seja, muitas pessoas ficaram sem trabalho, e também a inflação aumentou e a desigualdade social também acabou aumentando muito nesse período. Também outras coisas que aconteceram foram os conflitos regionais, que foram movimentos separatistas na Catalunha e no País Basco, e também tensões religiosas, conflito entre a Igreja Católica na época e setores anticlericais. A Partido Único. O regime franquista estabeleceu um partido único, o Falange Espanhola Tradicionalista y de los Jones, FED y de los Jones, que incorpora elementos fascistas e tradicionalistas. Todos os demais partidos políticos foram proibidos e a participação política foi restrita ao movimento nacional, controlada por Franco. Como era o controle da população? Mídia, educação, cultura. A mídia censura estrita de jornais, rádio e televisão, apenas conteúdos favoráveis ao regime eram permitidos. Educação, currículos escolares eram reformulados para promover ideias nacionalistas e católicas. O ensino de línguas regionais foi proibido. A cultura, expressões artísticas e culturais foram submetidas à censura, manifestações culturais regionais foram reprimidas. Bom, qual é o papel da propaganda e da censura? A propaganda exaltava Franco como caudillo, líder, e promovia a ideia que a Espanha é unificada e tradicionalista. A censura impedia a disseminação de ideias contrárias ao regime, controlando a produção cultural e intelectual. Houve repressão a opositores? Como? Sim, a repressão foi sistemática e brutal. Execuções e prisões, milhares de opositores foram executados ou presos. Campos de concentração e trabalhos forçados foram utilizados para punir e educar dissidentes. Então, a punição deles era brutal, como foi falado antes, e foi algo, tipo, cara, inimaginável, assim, na questão da punição, sabe? Tudo por causa de uma censura e porque não querem a oposição desse poder. A perseguição política. Sindicatos independentes, partidos políticos e movimentos sociais foram desmantelados. Algo muito violento, brutal, e foi algo, tipo, cara, inimaginável, de tanta violência. Vai. Que ideologias guiaram o regime? O franquismo foi um regime autoritário, nacionalista e conservador, que defendia uma Espanha unificada, centralizada e sem espaço para identidades regionais como o catalã e a basca. Era profundamente anticomunista e antiliberal, adotando um partido único, a Falange, a lei de censura e repressão contra qualquer oposição. Teve forte influência da Igreja Católica, que moldava a educação e os costumes e valores da sociedade, priorizando a autoridade, a família tradicional e a obediência. O regime também utilizava elementos fascistas como culto ao líder, militarismo, propaganda e repressão violenta. Como o líder se apresentava ao povo? Bom, Francisco Franco se apresentava ao povo como um salvador da pátria, um líder bem forte, protetor da ordem, da religião e da unidade da Espanha.
Ele se colocava como alguém que havia resgatado o país do caos, da violência e da ameaça comunista após a Guerra Civil. Para reforçar essa imagem, ele usava títulos simbólicos como Caudillo de Espanha por La Gracia de Deus, que seria líder da Espanha pela graça de Deus, que unia sua autoridade política e respaldo religioso, que fala de Deus. Franco cultivava uma imagem de pai na nação simples, austero e distante da corrupção, reforçando a ideia de que governava não por ambição pessoal, mas por missão divina ou dever patriótico. Que inimigo, internos ou externos, eram criados para unir a população? Inimigos internos. Os inimigos internos do franquismo eram comunistas, socialistas, anarquistas, vistos como ameaças à ordem, à pátria e à religião. Republicanos e democratas eram tratados como traidores e os separatistas catalães e bascos eram perseguidos por ameaçarem a unidade nacional. Inimigos externos. Os inimigos externos do franquismo eram a União Soviética e o comunismo, considerados grandes ameaças à ordem e aos valores cristãos. As democracias liberais também eram vistas como desconfiança por defenderem direitos civis, pluralismo e ideias contrárias ao regime autoritário. Que impacto o regime causou no país e no mundo? Na Espanha, o franquismo impôs forte repressão política, com censura, perseguição, prisões e execução. Suprimiu cultura, regionais e direitos civis, especialmente das mulheres, reforçando valores conservadores. A Espanha enfrentou o isolamento internacional e crise econômica superada apenas nas décadas de 1960 e 1970, sem abrir mão do autoritarismo. No mundo, o franquismo serviu de modelo para outras ditaduras, especialmente na América Latina. Milhares de espanhóis foram exilados, levando sua cultura e ideias para outros países. Na Guerra Fria, a Espanha se tornou aliada dos Estados Unidos como estratégia anticomunista, garantindo apoio e sustentação ao regime.